Capítulo 10º. Da cassação do alvará de construção. Artigo 151. A penalidade de cassação do alvará de construção será aplicada. Inciso 1º. Após 3 meses do embargo, na hipótese de não terem sido efetivadas as providências para regularização da obra. Inciso 2º. Em caso de desvirtuamento, por parte do interessado, da licença concedida. Inciso 3º. Em caso de interesse público, atestado por meio de parecer técnico ou jurídico. Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se desvirtuamento da licença concedida. Inciso 1º. A mudança de uso em relação ao projeto aprovado. Inciso 2º. A mudança de nível de implantação em relação ao projeto aprovado. Capítulo 11. Das disposições finais. Artigo 152. Ficam revogados. Vide publicação original. Artigo 153. Esta lei complementar entra em vigor 60 dias após sua publicação. Anexo 1º. Da documentação. 1. Documentos necessários para o requerimento de alvará de construção. 1.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente, devidamente preenchido. 1.2. Cópia da escritura do imóvel registrada ou contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas firma em cartório de notas, acompanhado da guia do imposto sobre transmissão de bens imóveis e tibi do requerente, além da matrícula do imóvel em nome do antigo proprietário. 1.3. Cópia de certidão ou documento equivalente, que comprove a anotação de responsabilidade técnica ART do profissional responsável pela obra, e do autor do projeto, com as guias de recolhimento devidamente quitadas. 1.4. 03 Cópias do projeto arquitetônico. 1.5. Quadros de avaliação de custos unitários, nos moldes previstos na NB 140, norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT ou outra, que venha substituí-la, quando couber. 1.6. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. 1.7. Termos de responsabilidade devidamente assinados, que serão disponibilizados no portal da Prefeitura www.uberlandia.mg.gov.br. 1.8. Endereço eletrônico do proprietário e do responsável técnico do projeto, no qual o interessado se declarará ciente a partir do recebimento da mensagem pelo órgão competente. 2. Documentos necessários para o requerimento de planta popular. 2.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 2.2. Cópia da escritura do imóvel registrada ou contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas firma em cartório de notas, junto com a guia de imposto sobre transmissão de bens imóveis e tibi do requerente e matrícula do imóvel em nome do antigo dono. 2.3. Cópia dos documentos pessoais RG e CPF. 2.4. Comprovante de rendimento. 2.5. Autorização do proprietário com firma reconhecida quando requerido por terceiros. 3. Documentos necessários para o requerimento de habite-se. 3.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 3.2. Cópia do alvará de construção. 3.3. Cópia da escritura do imóvel registrada ou matrícula do imóvel atualizada. 3.4. Certidão original de regularidade do imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN.
3.5. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. 4. Documentos necessários para o requerimento de habite-se para planta popular. 4.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 4.2. Cópia do alvará de construção. 4.3. Cópia da escritura do imóvel registrada ou contrato registrado. 4.4. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. 5. Documentos necessários para o requerimento de revalidação de alvará de construção. 5.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 5.2. Cópia do alvará de construção. 5.3. Cópia da escritura do imóvel registrada ou contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas firma em cartório de notas, junto com a guia de imposto sobre transmissão de bens imóveis e tibido requerente e matrícula do imóvel em nome do antigo dono. 5.4. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. 6. Documentos necessários para o requerimento de demolição. 6.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 6.2. Cópia da escritura do imóvel registrada ou contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas firma em cartório de notas, junto com a guia de imposto sobre transmissão de bens imóveis e tibido requerente e matrícula do imóvel em nome do antigo dono. 6.3. Cópia da anotação de responsabilidade técnica ART do profissional responsável pela obra, e do autor do projeto, com as guias de recolhimento pagas. 6.4. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. 6.5. Certidão do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza ISSQN de construção. 7. Documentos necessários para o requerimento de alinhamento de lote. 7.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 7.2. Cópia da escritura do imóvel registrada ou contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas firma em cartório de notas, junto com a guia de imposto sobre transmissão de bens imóveis e tibido requerente e matrícula do imóvel em nome do antigo dono. 7.3. Planta do terreno cotada. 7.4. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. 8. Documentos necessários para o requerimento de restrição urbanística. 8.1. Requerimento próprio fornecido pelo órgão competente. 8.2. Cópia da escritura do imóvel atualizada, máximo 0,6 meses, ou contrato de compra e venda com assinaturas reconhecidas firma em cartório. 8.3. Autorização do proprietário com firma reconhecida, quando requerido por terceiros. Observação: em caso de mais de um proprietário, deverá constar documentação e assinatura de todos os proprietários. Anexo 2º. Do selo modelo. Vide publicação original. Anexo 3º. Das definições. Adega. Lugar, geralmente subterrâneo, que por condições de temperatura e luminosidade, serve para guardar bebidas. Afastamento. É a menor distância entre duas edificações, ou entre uma edificação e as linhas divisórias do lote onde ela se situa. Alinhamento. Linha que serve de limite entre o lote e o logradouro público. Álvara de construção.
licença expedida pelas autoridades municipais, que autoriza a execução de obras sujeitas à fiscalização. Andaimes. São armações provisórias utilizadas pelos trabalhadores para execução de uma obra. Aprovação de projetos. Ato administrativo que tem por finalidade certificar que um projeto está de acordo com as exigências da legislação vigente. Área edificada. Área total coberta de uma edificação. Beiral. Parte do telhado que fez saliência sobre o prumo das paredes. Calçada pública. Parte do logradouro, normalmente segregada e em nível diferente, destinada ao trânsito de pedestres, e à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins, composta de faixa de circulação e faixa de serviço. Canteiro de obra. É o espaço ao lado, ou à volta de apoio ou suporte a uma construção onde se realiza um conjunto de serviços necessários para a execução da obra. Cota. Número ou nota indicativa de qualquer medida no desenho. Os desenhos de execução devem ser cotados para evitar erros de leitura feitos somente na escala. Croquis. Esboço preliminar de um projeto. Demolição. É a obra, o ato ou efeito de desfazer uma construção. Desdobro. É a subdivisão de área já loteada, que não implica em abertura de via pública. Desmembramento de área. É a subdivisão de área de qualquer natureza, com aproveitamento do sistema viário existente, garantindo acesso a todas as glebas resultantes, definidos por estudo técnico elaborado pelo órgão municipal responsável pelo planejamento urbano. Drenagem. Remoção de água superficial ou subterrânea de uma área determinada, por bombeamento ou por gravidade. Dimensão mínima. É sempre o diâmetro de um círculo inscrito no plano horizontal do compartimento. Edificação. Construção destinada a abrigar qualquer atividade humana, materiais ou equipamentos, podendo ser residencial, mercantil, comercial, hospitalar, para fins de lazer e esporte e outros, considerando-se ainda como edificação, as instalações de apoio em um lote, bem como torres destinadas a serviços de telecomunicações ou energia. Embargo. Paralisação de uma construção, em decorrência de determinações administrativas e judiciais. Entulho. Materiais inúteis oriundos de demolição. Conjunto de fragmentos de tijolo, argamassa e outros materiais, provenientes da construção de uma obra. Escala. Relação de homologia que existe entre o desenho e o que ele representa. Fachada. Cada uma das faces externas de uma edificação. Faixa de serviço. Área adjacente ao meio-fio destinada à locação de mobiliários e equipamentos urbanos, e de infraestrutura, vegetação, postes de sinalização, grelhas, rebaixo de meio-fio para acesso de veículos aos imóveis, lixeiras, postes de iluminação e eletricidade, tampas de inspeção, dentre outros. Fossa séptica. Tanque de alvenaria ou concreto, onde se depositam as águas de esgoto, e as matérias sofrem processo de desintegração. Fundação. A parte da construção que, estando geralmente abaixo do nível do terreno, transmite ao solo as pressões produzidas pelas cargas da construção. Habite-se. Autorização expedida pela autoridade municipal para uso e ocupação de edificações concluídas. Iluminação. Ação de distribuir luz num compartimento ou logradouro. Logradouro. Espaço livre, inalienável, destinado à circulação pública de veículos e de pedestres, reconhecido pela municipalidade, que lhe confere denominação oficial, são as ruas, travessas, becos, avenidas, praças, pontes, dentre outros. Lote. É a porção de terreno lindeiro a uma via pública, resultante de um loteamento, desmembramento ou desdobro. Marquise.
Cobertura em balanço, em geral estreita, formando saliência externa no corpo da edificação. Meio-fio. Guia, arremate entre o plano do passeio e o da pista de rolamento de um logradouro. Mezanino. Pavimento intermediário entre o piso e o forro de um compartimento, e de uso exclusivo deste, e que ocupa até 50% da área do piso. Norma Técnica Brasileira. Norma emanada da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, devidamente registrada. Obra. Realização de trabalho em imóvel, desde seu início até sua conclusão, cujo resultado implique na alteração de seu estado físico anterior. Parede cega. Parede sem abertura. Pé direito. Distância vertical entre o piso e teto acabado de um compartimento. Pérgola. Estrutura horizontal composta de vigamento regular, ou em grelha, que se constrói com o teto vazado. Tapume. Proteção que cerca a extensão do canteiro de obra. Testada ou frente. É a linha que separa o logradouro público da propriedade particular, e que coincide com o alinhamento. Toldos. São coberturas leves, removíveis, sem vedação lateral, ligando blocos ou prédios entre si, ou cobrindo acesso entre o alinhamento e as entradas de uma edificação. Via pública. É a faixa de domínio público, destinada à circulação de veículos e pedestres. Zona. É a porção da cidade com uma conceituação específica e sujeita a regimes urbanísticos próprios.